Essa semana nós tivemos o privilégio de irmos na reunião de pastores lá em Ribeirão, né? Então a gente montou aqui uma caravana, né? Nós fomos em 5, né? E ficou pastor para trás querendo ir ainda. Mas assim, eu fiquei, a gente foi uma palavra muito abençoada, né? O pastor Danilo, ele tem uma visão diferenciada a respeito das coisas e um jeito diferenciado, né, de expor aquilo, né, que ele tem dentro do coração, que Deus coloca no coração dele, né? Eu fiquei assim até meio triste, né? Até comentei com o pastor Vilela que tinha poucos pastores, né? Geralmente, né, é o dobro da quantidade de pastores que tinha, então tinha pouquinha gente, mas graças a Deus a gente foi em peso, né? A gente foi em cinco pastores, né? E a palavra foi muito interessante. Ele disse uma frase que eu quero repetir para vocês. Eu sei que o pastor Braz já comentou bastante, né, da palavra na devocional que teve pela manhã, mas ele disse uma frase que é muito interessante. A frase é mais ou menos o seguinte: aquilo que fez com que você sobrevivesse no momento de crise pode te matar em outro momento. Eu vou repetir a frase. Aquilo que permitiu que você sobrevivesse em um momento de crise pode te matar em outro momento. E ele falava a respeito da arca. É muito interessante a colocação dele. A arca foi um instrumento de Deus, sim ou não? Foi de Deus. Inclusive, Deus deu até as medidas da arca. E a arca, né, foi o que permitiu que a família de Noé sobrevivesse num momento terrível, que foi o momento do dilúvio. Então, a arca, naquele momento, foi extremamente importante. Sem a arca ali, a família de Moisés, os animais, Noé não conseguiria sobreviver. Porém, esse período acabou, né? Ou seja, né, as águas baixaram, tá certo? E o barro secou. E aí foi necessário o quê? Que a família de Noé e os animais saíssem da arca, mesmo diante da situação que eles encontraram fora da arca, né? Era uma situação de destruição, de morte, mas eles tiveram que sair da arca, porque se eles permanecessem na arca, a arca os mataria naquele momento, porque os recursos, a comida, tudo iria acabar. Então foi necessário que sair da arca, né? E ele falando a respeito disso, dizendo assim, ó, a arca foi importante, preservou a vida da família de Noé naquele momento do dilúvio, porém foi necessário, depois que tudo isso passou, o barro ficou seco, que a família saísse da arca. E gente, nós precisamos entender isso. Eu carrego essa palavra para os momentos que nós estamos vivendo, principalmente quando se trata da internet. Sabe? A internet, os nossos cultos online, né, eles foram extremamente importantes. Eles permitiram que a gente sobrevivesse, ouvindo a palavra, permitiu que a gente, de certa forma, ficássemos conectados à igreja, e a igreja conectado no altar. Então, essa arca, ela foi extremamente importante, né? E se nós não tivéssemos nos preparado para isso, nos organizado e continuasse dessa forma, né, com certeza poderia ser que a igreja estivesse muito mais fragilizada. Então foi muito importante. Porém, nós temos que entender, gente, que a gente precisa sair dessa arca. Amém? Nós vamos sair. Porque eu tenho uma consciência, não é só eu, o presbitério, os pastores aqui, né, de que uma igreja, ela não sobrevive só de transmissões de ministrações online. Não sobrevive, eu tenho isso dentro do meu coração. A igreja, gente, basicamente é isso que nós estamos vendo aqui.
E eu também fico tão feliz de olhar aqui e ver tantas pessoas, na igreja cheia, tantas pessoas participando desse momento. Então, a internet foi uma arca necessária. Foi importante. Ah, mas Du, vai deixar de transmitir o culto online? Eu não creio dessa forma. Até mesmo porque a gente tem muitas pessoas, algumas pessoas, que assistem o culto de outro estado, né, até fora do país, né, assiste o culto ciclicamente, né, semanalmente, melhor dizendo. Então, não digo que é cancelar, mas nós precisamos rever, gente. Sabe, a internet nos ajudou muito neste período. Porém, se nós continuarmos só desse jeito, e eu dou agora um recado sério para aqueles que estão conectados. Eu espero que você esteja conectado e não esteja aqui, porque realmente você não pode. Porque você está impossibilitado de estar presencialmente. Se você pode estar aqui e não está por algum motivo, eu vou dizer para você, a arca nos protegeu. Porém, agora é o momento do quê? Né? De nós sairmos e encarar a realidade. Quando Noé e a sua família saiu da arca ali, né, eles tiveram que encarar a realidade de um mundo destruído. Com certeza, né, a face da terra estava devastada pelas águas. E o quanto de cadáver não deveria estar ali sobre a... Eles tiveram que encarar aquilo, mas foi necessário. Porque se ficassem lá, não sobreviveriam. Né? Então a gente tem que entender isso. E a gente também tem que carregar isso para as nossas células. Nós estamos entrando agora, nessa semana, num ciclo de célula de aliança. Né? O pastor Vilela já motivou, o pastor Giovanni já ensinou aqui a respeito da estrutura. Porém, eu quero deixar esse recado no coração de vocês. A célula de aliança, gente, assim, meu entendimento, o resultado dela está no contato, está na cara a cara, está nos olhos nos olhos, está no aperto de mão, no abraço, está no partir do pão físico, está no partir do pão espiritual. Então, é possível, sim, fazer a célula de aliança online? É possível. O Giovanni já colocou até a situação da própria célula dele. Porém, gente, nós temos que entender o seguinte, nós estamos entrando num novo tempo. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, né, para quê? Para restaurar essa comunhão, para restaurar esse contato. Porque se deixar, nós vamos nos acomodando. Eu faço uma célula bem longe da minha casa. Eu moro aqui no Novo Campos Elíseos, eu faço uma célula lá no Florense. Não é perto. Né? E às vezes até a minha célula fala assim, Du, né, vamos fazer online, né, você vai sair aí com essa chuva. Né, tá um e eu peguei, gente, aquele trânsito lá no Florense, né, a maior parte daquela obra eu peguei fazendo a célula lá. Não, fica aí, vamos fazer online. Gente, eu falo para vocês, de vez em quando, você está tão cansado, dá vontade de falar assim, vamos fazer online mesmo. Mas eu falei assim, não, eu tenho que ir. Né? Subia no carro, né, ia fazer a célula. Então, eu creio, gente, que essa é uma oportunidade do quê? Né, de nós já, né, entendermos isso, já voltarmos a nos reunirmos presencialmente, as células, obviamente, que podem. Se você for esperar, né, as condições normais de vento, temperatura, está tudo fácil, tudo tranquilo para você voltar, pode ser que não dê tempo, amém? Pode ser que não dê tempo. Aquilo que nos protegeu, aquilo que nos ajudou, aquilo que nos manteve unidos por aquele tempo, né, foi bênção, porém eu creio que nós estamos entrando num novo tempo, e para que as nossas células de aliança realmente sejam um sucesso, nós temos que compreender isso. Nós temos que nos esforçar neste sentido. Amém? Isso é o foco. Para tudo há uma exceção. Porém, o nosso foco é o quê? Que todas as nossas células estejam presenciais e que todas as nossas células tenham convidados aliançados. Esse é o nosso foco e o nosso objetivo. Amém? Amém? Eu vou falar de novo, que eu estou dentro do meu tempo ainda. Né?
Nosso foco e o nosso objetivo é que todas as nossas células sejam células presenciais, de reuniões presenciais, e que todas as nossas células tenham pessoas novas aliançadas. Amém? Este é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Nós, como igreja, temos que caminhar neste sentido, tá? Ah, pastor, existem as exceções? Existem as exceções. Nós estamos aqui, certo, pastor Giovanni? Para te ajudar nas exceções. Nós vamos conduzir a igreja, vamos ensinar a igreja, vamos resolver essas exceções. Porém, este é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Amém? Eu quero ler um texto bíblico com vocês, né, e já sabendo que o nosso tempo seria muito curto, né, o que eu fiz? Né, eu já gravei uma devocional, a devocional de amanhã, né, vai ser uma devocional com esse tema, né, inclusive eu até falei um pouquinho, né, e o pastor Giovanni, né, ele também já disse algo que eu falaria. Então, só para deixar reforçado no seu coração, abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 2, pode projetar. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 2, nós vamos ler até o 6, tá? Diz assim, ó: perseverai em velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. O apóstolo, lembrando bem, olha, o Paulo ele estava preso. Ele estava escrevendo uma carta a essa igreja. E ele estava pedindo para a igreja orar. O que ele estava pedindo? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Né? E o Giovanni leu Filipenses, onde o apóstolo Paulo usa a mesma expressão, remindo o tempo. Inclusive, essas duas cartas, Filipenses, foi Efésios que você leu, Gigi? Efésios e Colossenses são cartas muito parecidas, tá? A temática é a mesma. E ele fala remindo o tempo, que quer dizer assim, aproveitando no máximo as oportunidades. Remindo o tempo quer dizer isso. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Amém? Essas palavras foram escritas por apóstolo Paulo a essa igreja há milhares de anos. Mas eu vejo, gente, como essas instruções se encaixam e se encaixam perfeitamente nos dias de hoje, inclusive para a nossa igreja. O apóstolo Paulo está dizendo assim, dediquem-se à oração. E o quanto nós aprendemos de oração nesse último acampamento. E interessante que nós aprendemos, recebemos uma unção, e a célula de aliança é para colocar essa oração em prática, gente. Porque a aliança na célula de aliança, ela envolve a oração. Nós nos comprometemos em orar pelas pessoas. E a gente também tem que ser intencionais nesse sentido. Pessoa que for na sua célula, né, participar do seu evento de colheita, né, e quiser se aliançar, pode perguntar. Você quer que eu ore? Eu vou orar por você por essas 10 semanas, todos os dias. Você pode falar o motivo de oração? Você pode abrir para mim o motivo de oração? E você anota, coloca lá no seu cantinho da oração, né, coloca ali na sua escrivania, no seu espaço de ler a Bíblia. Não tem problema, seja intencional. Porque quando o milagre acontecer, porque vai acontecer na vida da pessoa, você já vai ter ali, né, o testemunho registrado. Então nós aprendemos de oração. E por que Deus nos ensinou tanto de oração? Porque nós estamos entrando agora num período
onde a oração não é importante, ela é fundamental, como sempre foi. E nós não conversamos com o Everton em relação a esse ciclo de célula de aliança. Isso é mover de Deus. Então, o Paulo está dizendo assim, dedique-se à oração, estejam alerta e seja agradecido. Gente, está alerta. Nós temos que estar com os ouvidos do coração alertas. Amém? Porque Deus, nesta semana, vai abrir portas, vai lhe dar oportunidade de aliançar muitas pessoas. Amém? Vai lhe dar a oportunidade. Se você crê, como eu sei que você crê, tenha certeza que vai surgir oportunidades de você convidar pessoas para a sua célula, para ir até a sua casa, para ir até onde a sua célula aconteça. Deus vai lhe dar oportunidades. Amém? Agora esteja alerta. Porque às vezes essas oportunidades surgem, gente, de uma forma muito sutil. Às vezes é uma pessoa que faz um comentário contigo. Às vezes é uma situação que você enxerga. Às vezes é um vizinho que até te dá um bom dia de um jeito diferente, que você vai entender que aquilo ali é o quê? É o espaço que você vai ter para quê? Para fazer o convite. Amém? Então tem que estar alerta. Muito alerta naquilo que Deus está fazendo e as aberturas que Deus vai nos proporcionar. E o Paulo diz assim, olha, igreja, ora por mim, sabe por quê? Porque eu preciso pregar a palavra. Inclusive, ele usa a expressão, eu preciso pregar a minha palavra, que representa o que? As boas notícias do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, essas palavras que serão ministradas não são as palavras da célula de aliança. Não são as palavras do pastor lá de Brasília que recebeu de Deus essa direção. Essas palavras não são as palavras do Eduardo, do pastor Vilela, do Giovanni, do pastor Braz. Não, é a sua palavra. É a nossa palavra, amém? Então você não está ministrando e não vai ministrar as palavras da célula de aliança. Essa palavra tem que estar dentro do seu coração, amém? E nós temos que viver isso. Não pode ser assim, eu vou dar uma estudadinha nessa palavra e eu vou lá dar a lição da célula. Né? Algumas pessoas usam essa expressão. Eu vou lá, vou ter o célula hoje, eu vou passar a lição da célula. Gente, é a sua palavra, amém? É a nossa palavra. Né? Então isso tem que estar o quê? Dentro do nosso coração. E o Paulo, ele estava preso, não preocupado na sua liberdade, para ele ficar tranquilo na sua casa. O que o Paulo está querendo em relação à sua liberdade é a oportunidade de compartilhar ainda mais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Paulo estava preso, não preocupado com a sua liberdade para o seu conforto. Ele estava preocupado com a sua liberdade para ser mais intenso ainda na pregação do Evangelho. Amém? Eu entendo, gente, que uma célula online é confortável. E é confortável mesmo. E tem a sua serventia, tem o seu valor, certo, pastor Giovanni? A igreja pode se expandir nesse sentido? Pode. Porém, gente, para avançarmos, para que você avance como homem e mulher de Deus, para que a sua casa avance, nós temos que entender que nós vamos ter que perder um pouquinho do nosso conforto. Agora já é mais difícil ouvir um amém, né? Vamos ter que perder um pouquinho do nosso conforto. Tá num acampamento lá, né, e acampar, ficar presente lá, né, a Adra ficou lá desde sexta até, tive que arrastar ela embora, amarrei em cima do carro para levar embora para casa. Né? É confortável como a nossa cama? Não é. Mas é bênção de Deus. Então, se você quer, como eu sei que você quer avançar, nós vamos ter que quebrar um pouco esse conceito que a gente tem de comodidade e conforto.
E as células de aliança vai ser isso, gente, porque não adianta também ter um monte de gente aliançado na sua célula e você não orar, não interceder, não cumprir com o seu papel. Não adianta, mas ninguém está vendo. Né? O pastor vai ver a fitinha no meu braço, vai ficar feliz. Agora, se orar, não orar, ninguém está vendo. Gente, tem uma pessoa que vê, que enxerga tudo. Nada fica encoberto, né, na face dessa terra distante dos seus olhos, que é Deus. Então, é um compromisso, e a gente tem que entender que é um desafio, e a gente vai ter que fugir deste conforto. Né? E eu encerro dizendo a mesma expressão do apóstolo Paulo, né? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios com o procedimento com os de fora. Aproveite as oportunidades, que o seu falar seja agradável. Amém? Isso é sabedoria. Eu creio que se nós pedirmos a Deus sabedoria, Deus vai nos dar sabedoria. Eu creio. Para comunicar, transmitir a palavra com sabedoria. Para conversar, porque nós vamos ficando religiosos, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? E uma igreja que quer avançar no evangelismo, conquistar, não pode ser religiosa. Nós não estamos trazendo as pessoas simplesmente para uma religião. Nós estamos trazendo para um reino, e reino de amor. Então, nós temos que o quê? Né? Ter essa sabedoria, ter esse trato para com os de fora. Tanto na nossa célula de aliança, que vai estar bombando de gente, amém? Como também nas nossas reuniões aqui presenciais, que a partir desse domingo também vai estar bombando de gente, amém? É assim que eu creio. Então é sabedoria divina. Paulo, ele deu essas instruções para aquela igreja há milhares de anos atrás. E eu acredito, sabe, que são instruções válidas para a nossa igreja, esse pedaço da igreja aqui reunida, para os dias de hoje. Eu creio, gente, é o momento da gente sair da arca. É o momento. Sabe, o barro já secou, vamos encarar uma realidade. Porém, nós não podemos ficar presos nisso. Nós temos que avançar. Porque nós estamos colocando um ciclo de célula de aliança. Não seria melhor esperar o segundo semestre? Não seria melhor esperar o ano que vem, onde as coisas talvez estejam mais decididas do que esse ano? Nós entendemos que as coisas de Deus não dá para a gente ficar esperando. Não dá para ficar protelando. Não dá. É agora. Este é o momento. Nós vamos encarar essas células de aliança com toda a intensidade do nosso ser. Nós vamos mergulhar intensamente no compartilhar do evangelho, do amor, da nossa fé com o coração de outras pessoas. E eu acredito de todo o meu coração que nós teremos uma grande colheita ainda neste semestre. Você crê nisso? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Vou pedir para que o grupo já esteja aqui comigo. Feche os olhos. Senhor, nós cremos no seu poder, cremos na sua palavra. Cremos, ó Pai, no seu mover, no seu agir, e cremos, ó Pai, na unção que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, esse poder, que sim, ó Pai, nos desafia a irmos além, a avançarmos e avançarmos com intensidade. Que esse entendimento, Deus, seja a realidade de cada um aqui. Eu oro neste momento, Pai. Eu clamo ao Senhor. Derrame sobre as nossas vidas de sabedoria. Sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, ó Pai, para esses momentos que nós estamos vivendo. Que o Senhor, ó Pai, derrame sobre a vida de cada um. Que nós sejamos sábios, ó Pai, no nosso falar. Que nós sejamos sábios no nosso agir, no nosso procedimento, ó Pai, na nossa conduta, nas nossas ações. Nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento.
e continue, Senhor, derramando sobre as nossas vidas de unção, de poder. Te agradecemos desde já, Senhor, por essa colheita que nós vamos fazer. Te agradecemos, ó Pai, porque está aqui um povo que já reconheceu, compreendeu e disse sim a um chamado. Que o Senhor capacite a cada um no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Que privilégio a gente ser transformado pelo poder de Deus, ter vida e vida em abundância, poder levar esta vida a outros. Muitos de nós parece que não entendemos bem que Deus é um Deus realmente de compromisso. Muitos de nós nos preocupamos com tantas coisas, às vezes Deus não consegue completar a boa obra, não porque Ele não queira, mas porque nós muitas vezes abortamos o processo, em nossas vontades, em nossa teimosia, em nossas razões, que faz com que a gente queira mudar os outros e não a nós mesmos. Nós não queremos mudar os outros, amados, com cela de aliança. Nós queremos levar simplesmente aquilo que trouxe vida e transformação em nós. Quando o pastor Eduardo ministra aqui essa palavra que Paulo diz, a minha palavra, Paulo sabia que era a palavra de Deus, mas nós temos que nos alinhar com Deus, amado. E a palavra de Deus, a palavra que nós ouvimos, que nós anunciamos, seja uma lição que o Giovanni recebe de Deus, ela vai ter um efeito realmente quando nós entendermos que aquela palavra faz parte da nossa vida. Não é porque nós estudamos e aprendemos, não. É porque ela entrou no nosso coração. Não é porque nós achamos excelente, ai que pregação, não. É porque nós vemos que aquela palavra Deus inspirou e Deus escolheu pessoas para anunciar a palavra dele, assim como está escolhendo nós. E se você receber a palavra no teu coração a ponto dela ser vida, quando você olhar lições simples como essa de ato profético, o que é ato profético? É ter atitude baseada na palavra, porque eu decidi viver a palavra, mesmo que eu não entenda direito, mas eu vou praticar. É para pedir perdão, é para dizer que eu amo, muitas vezes é para me humilhar, eu vou. É uma atitude profética. Eu creio na palavra de Deus, e a palavra é profecia, porque ela está dizendo: faça isso que você vai chegar aqui, faça isso que você vai ter esse resultado, simplesmente por causa disso. Não é porque nós concordamos, que nós que tremendo, eu fui impactada, hoje eu não senti nada, não. A palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração, e muitas vezes nós até gostamos, achamos legal, mas na hora da prática, amado, é muito superficial, falta compromisso, falta decisão. É como a palavra semeada à beira do caminho, ela é roubada facilmente. Por isso que ela tem que ser a nossa palavra. Pastor Eduardo citou a tia Noeli quando veio ministrar aqui, que ela pegava a Bíblia e folheava assim, né? Com tanto amor, que só aquele gesto dela, e a hora que ela abria a boca, aquela palavra saía aqui de dentro assim. O amor, era a palavra de Deus, mas era a palavra dela. Não era só uma palavra tão longe de Deus, mas era dela. Faz parte da minha vida, vai mudar a minha história. Eu sou uma pessoa intensa. Nós somos intencionais e intensos. Por isso, tudo tem intenção, mas tem que ter intensidade. Por isso que temos tanto compromisso, porque somos pessoas compromissadas, comprometidas. Porque se nós dermos moleza, o mundo nos envolve, nos enrola, a ponto de não sobrar tempo para mais nada, a não ser tempo para ganhar dinheiro. E diz que quem trabalha demais nem tempo tem para ganhar dinheiro. Eu não sei, mas é importante nós entendermos que Deus é um Deus de compromisso.
é gostoso, é prazeroso. Eu quando fiz as alianças, eu sei, a maioria dos lugares que eu preguei para as pessoas no ato profético, no evento de colheita, eu lembro ali no Matão, quantas pessoas alcançadas quando nós fizemos apelo. Tudo bem, um monte de gente parou no meio do caminho, pulou fora, mas tem hoje gente até hoje firme, mas eu acho que foi umas 30 pessoas, sei lá, 27, 28 pessoas que se aliançaram. Fiquei até bobo. Estou vendo o Edmar ali, fui lá na casa do Edmar e da Solange também, com a Dinho, Wesley, né? Dinho, Wesley, hoje continua. Teve gente que caiu fora, não permitiu ser tratado, não permitiu que a palavra continuasse. Mas tem fruto até hoje. Deixa essa palavra entrar no coração, pelo amor de Deus. Faça o que você tem que fazer. Viva a vida que Deus quer, comprometida com Ele. Nós vamos cear agora. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Só falando, concluindo acerca do evento de colheita, eu falei que Jesus tinha preparado ali. Quem é pescador sabe. Quando você vai num lugar muito grande, numa represa, você tem que cevar o lugar. Não sei quem é pescador aqui sabe disso. A gente ia pescar na represa Guarapiranga, lá em São Paulo. Então antes do dia de você ir pescar, você tinha que ir já uns dias antes indo jogando comidinha naquele lugar. Aí quando os peixinhos estavam tudo lá com a boquinha aberta, você ia e jogava o anzol, ou jogava a tarrafa, e você pegava todos os peixes. Jesus, Ele cevou o lugar para os discípulos lançar a rede. E Ele está te dando essa estratégia. Vamos lançar nossa rede, mas deixa essa palavra. Cada vez que você pegar uma lição, não só ler ela, mas fala: meu Deus, eu quero entender. Essa palavra tem que entrar no meu coração. Cada uma daquelas lições, deixa ser vida na sua vida, que você vai ver que é só esse o segredo de Deus. Você vai derramar vida, você não vai derramar aprendizado, teologia, estudo, você vai derramar vida nos outros. Vida. E hoje é um dia de compromisso. Sabia que ceia é dia de compromisso? Ceia é dia de aliança. Ceia é dia de aliança, é de compromisso com Deus. Porque Jesus, quando instituiu a ceia, está ali em Lucas, Ele diz, primeiro Ele diz que esse pão é o meu corpo partido por vós, mas diz, esse é o cálice. E aquela palavra que diz do Novo Testamento, em algumas versões é da nova aliança. Nova aliança. É porque que duas traduções, aliança e testamento? O que é? Aliança é um compromisso. Testamento é direito que a pessoa tem. Herança é direito à herança que alguém deixou. Só que essa palavra grega, ela não tem uma tradução única e simples, mas como ali tem que ser traduzida e não explicada, então é Novo Testamento ou aliança, nova aliança, porque é um compromisso que nos dá direito. Isso que é a nova aliança. Então, quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, o pão nos fortalece, nos capacita, porque é Jesus em nós. É o poder da palavra, porque Jesus é a palavra. E o sangue é a vida de Jesus. É um compromisso com Jesus que nos dá direito a chegar ao benefício desta aliança. E tem ali os regulamentos no testamento, ou o caminho, a direção, que é Jesus. Então nós fazemos uma aliança, um compromisso com Deus, e com essa aliança nós somos tão abençoados. E essa aliança é de levar Jesus. Uma palavra mais forte ainda, é de ser Jesus para as pessoas. Ser Jesus. Nós que vamos assumir um compromisso hoje aqui. Hoje é um culto de compromisso a Deus. Só de você assumir o compromisso, você vai ser já uma pessoa que vai receber uma bênção, vai receber um poder,
Deus não vai derramar uma unção, nós vamos ungir, abençoar vocês, e vocês vão receber uma capacitação, uma unção, uma bênção de Deus, para ser um milagre, para quem está à sua volta, e para aqueles que você vai buscar se aliançar. Então, o sangue fala de compromisso, fala de aliança, fala de direitos, da conquista de Jesus na cruz, da morte de Jesus, da herança da morte de Jesus nessa vida, fala, mas somente para quem tem compromisso com Ele. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. É na morte, é na aliança, no compromisso com Jesus. Nós vamos orar pelo pão que nos fortalece, nos capacita e nos alimenta. E vamos orar por esse cálice que tem o sangue que nos leva a um compromisso e ser cheios de vida. Jesus, ó Deus, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de podermos participar desta nova aliança, Senhor, que foi feita, ó Pai. E por causa dela nós estamos aqui, Senhor, neste momento. Senhor, nós consagramos, ó Deus, este pão como sinal, como símbolo, Senhor, do Teu corpo, Pai, que foi entregue, Senhor, pelas nossas vidas. E por isso, Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. E tendo orado e abençoado, agradecendo a Deus, o Senhor pegou o pão e o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vocês. Pega um pedaço, coma, façam isso, lembrando-se de mim. Lembre-se de minhas conquistas por vocês. Alimente-se, fortaleça do meu corpo, fortaleça do benefício que há na minha igreja, que é o meu corpo. Alimente-se. Amém. O sangue foi falado da aliança, e o pastor Eduardo falou, todos os pastores falaram sobre a célula de aliança, e ele pregou sobre pedir para Deus abrir uma porta da palavra. Aí é a parte que Deus faz, mas ele diz também assim, que a vossa palavra seja temperada com sal. Tem a parte que Deus faz e tem a parte que nós fazemos. A palavra temperada, você não pode ser insonso demais, mas você também não pode ser salgado, apimentado demais. Você tem que ser equilibrado. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, graça e estratégia, e que nós não venhamos perder as almas que Deus vai colocar no nosso caminho. Pai, nós consagramos esse cálice, Senhor Jesus, esse cálice da nova aliança do sangue, Pai amado, que nós queremos dar graças a Ti, Pai. Santifica na verdade, Pai, a Tua palavra, a verdade, é o símbolo do pacto, da aliança, do acordo, Senhor, do testamento de Jesus sobre a nossa vida. Meu Pai, nós cremos nessa palavra, está abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos participar desse pão e desse cálice, porque depois de ter comido o pão, Jesus disse: esse é o cálice do novo testamento do meu sangue. Beba, pegue e beba também, lembrando-se do Senhor Jesus.